Queridos, nós vemos aqui nessa passagem de Êxodo acerca da Páscoa que está sendo instituída na congregação de Israel, na casa de Israel. Deus prometeu que nessa noite Ele ia livrar o povo de Israel das mãos do Egito e que dessa vez eles atravessariam ali o seu caminho de vitória. Mas antes que isso acontecesse, Deus vem dando um ensinamento para o povo. O Senhor vem colocando no meio deles um dogma, uma cultura. Foi implantada ali naquela noite, a Páscoa. A Páscoa nada menos, nada mais é do que para lembrar o dia que Deus tirou o povo do Egito. Ou seja, o dia que Deus fez com que o povo deixasse de ser escravo e passassem a ser, entre aspas, donos de si mesmo, uma nação soberana. Então aqui Deus institui a Páscoa. Só que no meio desse ensinamento da Páscoa, o Senhor ele vai dizer para esse pessoal pegar esse cordeiro, pegar esse cabrito jovem, sacrificar o cabrito, tirar o sangue dele. E a Bíblia diz, o Senhor diz, não vai jogar esse sangue fora. Vocês vão pegar o sangue, vai passar no arco da porta, e aí o Senhor vai continuar. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, sem fermento. Com erva amargosa a comerão. Não comereis dele nada cru, o cordeiro, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E aqui o versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Ou seja, aquele sangue que Jesus pediu para que o povo passasse na porta, era um sinal de que aquela casa era uma casa obediente a Deus. Não que aquela casa pertencia a Deus. Porque aí vem, será que Deus precisava que o povo passasse o sangue para saber quem é que pertence a Deus? Será que Deus já não sabe? E eu quero abrir um parênteses, Muitas vezes a gente fica assim, eu não preciso disso, fazer isso ou fazer aquilo, porque Deus sabe o meu coração. Eu não preciso ser crente para você, porque Deus sabe que eu sou crente. Eu não preciso ser crente para o outro, porque Deus sabe que eu sou crente. Mas o Senhor, Ele não quer que Ele saiba que você é crente. O Senhor quer que as pessoas saibam que nós somos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Deus, quando Ele pede aqui para o povo, passa-lhe o sangue, porque esse sangue vai ser um sinal. Deus está pedindo a obediência do povo numa coisa tão pequenininha. Só externa, só mostra com esse sangue que vocês pertencem a mim. Não é porque se o sangue não tivesse ali, Deus não saberia, Mas acontece que quem é fiel a Deus, quem é de Deus, passou o sangue ali na porta. E quando a gente faz uma analogia com a nossa casa, com o nosso casamento, com a nossa vida sentimental, quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente precisa entender que a nossa vida, por completo, ela é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, eu não lembro em qual versículo está, mas eu sei que é Paulo que escreve. Paulo vai dizer assim, quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do nome do Senhor. Então, quando a gente olha para a nossa vida sentimental, eu não estou falando apenas de marido e mulher, para você que tem um namorado, uma namorada, para você que tem alguém que é apaixonado, para nós cristãos, esse relacionamento ele tem que ser para glorificar o nome de Deus. O nosso casamento ele tem que trazer honra para Deus. O nosso namoro, ele tem que trazer honra para Deus. A nossa vida sentimental envolvendo outras pessoas, ela tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu não faço isso, se o meu casamento não está honrando a Deus, eu estou pecando, eu estou falhando. E aí vem um negócio interessante, que a gente precisa atentar. Muitas das vezes o ser humano gosta de jogar a culpa para o outro, pegar a culpa e jogar ela na cara de alguém. Às vezes,
Você até assume a sua culpa, mas você não quer passar nesse problema aí sozinho, não. Você não quer ser envergonhado sozinho. Aí você vai lá no arco da véia, pega um negócio antigo, mas você fez assim. Ou então você, um negócio que nem te incomodou, mas na hora da discussão você precisa jogar na cara da pessoa, você pega e esfrega, não é verdade? E eu não estou falando só do casamento, estou falando de todo o relacionamento. A gente não gosta de assumir a culpa, a gente não gosta de passar pela culpa sozinho. E aí isso gera uma discussão, isso gera um atrito, isso gera um distanciamento. E aí vem a pergunta de Deus para cada um de nós: honrou a Deus? Essa discussão, essa dissensão, esse distanciamento, honrou a Deus? E a gente vai levando várias das vezes, e a gente ainda ajoelha no chão e fala com Deus: tem misericórdia. Eu imagino assim, isso aqui está no livro de Acrescentares, está escrito assim: Deus olha do céu quando o homem ora dessa maneira e fala assim: tem misericórdia você, meu filho, porque você vai lá, arma o barraco, faz a guerra, destrói ali o momento de paz, e a gente ainda vai pedir misericórdia para Deus. Deus tem misericórdia. A oração necessária nesse momento seria: Senhor, abra os meus olhos, me dá visão, me dá entendimento, me dá clareza. Querido, eu só tenho 1 ano de casado, ainda vou passar mais aí, não sei quantos anos eu vou viver, mas vou ir até o final desse casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou dizer para vocês, eu aprendi mais nesse 1 ano do que morando com a minha mãe a vida inteira. Eu aprendi muito mais coisa dentro de casa, eu aprendi mais coisa estando casado do que sendo filho. Porque sendo filho, a mãe vem, mete a mão na sua cara, você senta e fica calado. Agora, quando é com o seu cônjuge, você ainda peita ele. Você não está nem aí se naquele momento você está irritando ele, você está ofendendo, você não está nem aí, você quer naquele momento causar confusão. E isso, quando eu paro para pensar, eu penso: misericórdia, Jesus, fiz tudo errado do que eu deveria ter feito. E aí eu abro uma porta para que o diabo entre na minha casa, mexa na mente da minha esposa, mexa na minha mente, e ali um lugar que era para ser honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo se tornou um momento de desonra, se tornou um momento em que Deus não sente prazer nenhum. Porque quando Deus cria Eva, o Senhor virou e falou assim: não é bom que o homem ande só, vou criar para ele uma ajudadora, alguém para ele conviver, alguém para ele estar do lado dela. Quando Deus cria a Eva para o Adão, Deus não criou para que aqueles dois ficassem brigando. Deus não criou para que os dois se amaldiçoassem. Deus não criou os dois para que vivessem uma vida de confusão. Quando Deus cria Eva, o Senhor olhou e viu que Adão sozinho não dava conta de fazer tudo, e que era importante ele ter uma ajudadora. E aí, querido, aquele casal honrou o nome do Senhor durante muitos anos. Não sei quantos anos eles ficaram no Éden, até sem ser seduzido pelo Satanás. Mas durante muito tempo honraram o nome de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, olhamos para o casamento ideal, para o casamento descrito na palavra do Senhor, a gente vê um casamento onde glorifica a Deus o tempo todo. Porque Deus vira para o homem e fala assim: você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E quando você olha o amor que Cristo teve pela igreja, a gente pensa: é duro, é difícil. Olha para você com Deus, olha para a sua vida com Deus e se pergunte: eu suportaria isso? Eu seria tão paciente quanto Deus tem sido comigo? Então, quando Deus pede para nós amarmos, é porque Ele quer um amor sem condições. Chateou, ama. Estressou, ama. Está tudo bem, ama. Paciência. Querido, e a paciência no meio do povo de Deus está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Porque o fruto do Espírito é longanimidade. Traduzindo para nós, paciência. É ser longânimo, é demorar a se irar, é demorar a se estressar, é demorar a brigar, é demorar a xingar. É ser longânimo. Puxa mais um pouquinho. Lembra do Zorra Total? Pavio longo, pavio longo. Lembra disso aí? É desse jeito. Pavio longo, que traz isso para a sua vida. Coloca em você, no seu coração. Vamos colocar em cada um de nós. Porque o dia que nós formos pacientes, longânimos, a nossa vida vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, do nosso relacionamento, nós vamos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, vai estar escrito assim, olha: em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão das ofensas, segundo riquezas da sua graça. Então, lá no Antigo Testamento, o Deus pede para que passe o sangue nos umbrais, para que na hora que o anjo da morte passasse, não afetasse a casa daquele que estava com o sangue. O obediente passou o sangue. Quem crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que levantou a sua mão, batizou, esse que externou a sua fé, ele agora tem sobre a sua vida o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, como está escrito aqui, ele trouxe redenção, remissão de ofensas, segundo a sua grandiosa graça. Então, meu amado, o diabo, ele vai se levantar, o Satanás vai se erguer, ele vai lutar contra a nossa casa, ele vai lutar contra os nossos filhos, ele vai lutar contra os nossos relacionamentos. O diabo, ele vai entrar se nós deixarmos com que a porta da nossa casa esteja sem o sangue do Senhor. Existe uma linha de raciocínio que diz: uma vez salvo, salvo para sempre, né? Porque nós fomos predestinados, segundo essa teologia aí. Mas a Bíblia é clara. Olha para a vida de Saul. Deus chamou Saul para ser o primeiro rei de Israel. Deus pegou Saul, batizou ele com o Espírito Santo, porque quem já leu ali o livro de Reis, conhece a história de Saul. Saul começa a profetizar juntamente com os profetas, coisa que ele ainda não tinha feito na vida dele. Saul sai dali e vai se encontrar com o profeta. Se encontrou com o profeta, é ungido. A vida de Saul começou muito linda, maravilhosa. Ele começou do lado de Deus, ele começou profetizando, ele começou recebendo o Espírito Santo, ele começou sendo ungido, ele começou sendo chamado por Deus, ele começou sendo instruído por Senhor, porque os primeiros anos da vida de Saul como rei, ele obedece à voz de Deus. Mas em determinado momento, querido, entende? Saul decide não obedecer mais a Deus. Saul decide agora fazer as coisas segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer, segundo os seus próprios desígnios. A marca que estava nele de Deus, Saul coloca a mão e tira. E Saul vai passar a viver uma vida segundo os seus próprios preceitos. E nós sabemos, o fim de Saul é se envolver com bruxaria, se envolver com espiritismo, se envolver com o assassinato. E ele começa a buscar Davi para matar Davi, aquele desejo de vingança, aquele ódio no coração. E Saul agora ele vai se suicidar, porque ele não consegue falar com Deus, foi totalmente desligado de Deus, o Espírito Santo já não estava mais nele, e Saul vai agora com medo de morrer pelas mãos do seu inimigo, ele se suicida. Então não pense você que uma vez salvo, salvo para sempre, porque isso é mentira do Satanás. A sua salvação, ela já foi comprada, o Senhor já pagou um preço na cruz. Paulo vai dizer outra vez: porque se existia contra nós alguma cédula, se existia alguma nota promissória contra nós, algo que dizia que nós devíamos, o sangue de Jesus pagou na cruz. Isso é fato. Mas aí vem a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Você vai se comportar como quem é salvo, ou você vai se comportar como quem é ignorante, como quem não conhece? Qual é a maneira como eu e você estamos nos decidindo a viver a nossa vida? As brigas chegam, as discussões chegam, os problemas aparecem, Satanás bate na porta, ele se apresenta como uma falsa amizade. O que é que nós temos feito? Temos dobrado os nossos joelhos e pedido a Deus para que interfira, ou temos criado tumultos? O apóstolo Paulo, mais uma vez, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer: nem se nomeie no meio de vós a dissensão, a confusão. Não é costume, não é maneira de um cristão viver. Paulo, ele nos orienta, querido, depois você lê as cartas de Paulo na sua casa, pega uma por uma e dá uma lida. Tudo que Paulo escreve é referente à nossa maneira de viver. Paulo, ele não escreve nada sobrenatural, você não vê Paulo falando de coisas sobrenaturais, a não ser quando ele fala que ele foi arrebatado no terceiro céu e que ele viu coisas que não podia contar para nós. Mas fora isso, Paulo vai dizer: não mata, não rouba, não adultere, não fique com a mulher do seu pai, não faça fofoca. Paulo, ele vai escrevendo para nós, para sabermos como nos portarmos no dia a dia. E essas coisas precisamos sermos relembrados, não porque nós não sabemos, é porque cai no limbo, né? Cai no esquecimento. Vamos vivendo no automático, já viu que o filme do clique? Igualzinho. Apertou o botão ali, passou seu dia, você nem viu. Acabou o dia, na hora que você assusta é 10 horas da noite, você está deitado, preocupado com o relógio que vai despertar amanhã às 5 horas da manhã. Vamos vivendo no automático e a nossa vida precisa dar um pause. Eu preciso dar um pause. Eu preciso parar
Eu preciso olhar para dentro de mim. Preciso parar de ficar olhando para os irmãos da igreja, o irmão que não canta, o irmão que não bate palma, o irmão que não dá glória, o irmão que falta de culto direto, o irmão que veste a roupa assim, o irmão que veste a roupa assada, e olhar para dentro de mim, porque a gente olha muito para o outro, a gente se preocupa demais com o outro, fica ali, ó, o irmão isso, e aí você vai deixando a sua vida passando. Eu estou preocupado demais com o colega, e aquilo que estava em mim para ser corrigido, eu não estou corrigindo, passando. A gente está preocupado em tirar um cisco do outro, tem uma trave estacionada na nossa cara, e o negócio vai ficando feio para mim, porque eu vou deixando a minha vida passar em detrimento da vida do outro. Você quer ter vitória na sua casa? Quer ter vitória na sua vida sentimental? Quer ter vitória na sua vida conjugal? Quer ter vitória dentro da sua casa? Volte para Jesus. Vire os seus olhos para Jesus. Olha como Jesus amou a igreja. Ame o seu cônjuge, ame o seu filho. Olha como Jesus se doou para a igreja e se doa também. Mas não faça para que te entreguem um troféu, porque o troféu quem vai te dar é Jesus, e é lá na vitória. Está escrito em Apocalipse: porque aquele que perseverar herdará a coroa da vida eterna. Não faça nada esperando que alguém reconheça que você fez, porque o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Faça porque o que você faz, e Paulo mais uma vez vai dizer, não faça para os homens, faça como se fosse para Deus, porque mais uma vez o que fazemos, o que comemos, o que vestimos é para glorificar o nome do Senhor. Querido, o sangue de Jesus foi derramado na cruz. O sangue de Jesus foi aspirado por cada um de nós. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para que nós tivéssemos perdão dos pecados. Já viu quando vai expulsar demônios, você fala, o sangue de Jesus tem poder, Satanás, não é? A gente não fala? Então o sangue de Jesus tem poder. Você precisa se lembrar do poder que há no sangue de Jesus. A Bíblia diz que quando nós ainda éramos escravos, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou primeiro. Quando nós ainda éramos inimigos. E eu vou te falar, batizou, levantou, saiu das águas, nova criatura você é. E agora importa que o velho homem morra todos os dias da nossa vida. Todos os dias, né? Tem um homem que fala assim, nossa, eu descobri, infelizmente, que o desgraçado do velho homem sabia nadar. A gente vai ali achando que deitou nas águas, se levantou, tomou um banho mágico. Não é um banho mágico. Deitar nas águas e levantar das águas é uma representação de que agora nós morremos para o mundo e quando nos levantamos, agora nós vivemos para Cristo. É representativo, porque ali ficou a velha criatura, ali ficou o homem impaciente, ali ficou a mulher sensual, ali ficou a idosa fofoqueira, ali ficou a criança, o jovem devasso, e se levantou agora uma nova criatura. Uma nova criatura, porque as coisas velhas ficaram para trás e agora nós prosseguimos para o alvo que é Jesus em novidade de vida. E se eu não estou vivendo novidade de vida com Jesus, estou sendo um crente errado. Como costumo dizer, né? Católico não praticante, estou sendo um crente não praticante. Se não estou tendo uma novidade de vida, estou sendo um crente não praticante. Querido, é sério. E a palavra de Deus, ela vem para todos nós nessa igreja. Não interessa se eu estou aqui, se eu estou aí, a palavra ela veio para todos nós. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. E você precisa pegar esse sangue, passar no umbral da sua porta, da sua casa, e mostrar que você é servo de Deus. Mostrar para os seus vizinhos, mostrar para a sua mulher, mostrar para os seus filhos que você é servo de Deus. Embora você não seja super-homem, não é feito de aço, mas você é servo de Deus. Sabe por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? O pastor falou aqui. Embora ele tenha cometido adultério, embora ele tenha cometido assassinato, embora Davi tenha sido preguiçoso, porque era para ir trabalhar e ele não foi. A Bíblia não relata Davi como homem adúltero. A Bíblia não relata Davi como homem preguiçoso. A Bíblia não relata Davi como homem mentiroso ou como um homem assassino. A Bíblia relata Davi como um homem segundo o coração de Deus, não porque Davi era perfeito, mas porque quando ele caiu em si, ele dobrou os seus joelhos, se humilhou, jejuou, a Bíblia fala, e então ele reconheceu o seu erro e pediu misericórdia para Deus. Ele foi segundo o coração de Deus, porque ele soube dar um passo para trás, para que ele pudesse continuar caminhando. Na vida cristã, nós precisamos muitas vezes dar um passinho para trás.
analisar o que está acontecendo, olhar para dentro de si e se humilhar na presença do Senhor. Porque aquele que se humilha a si mesmo, esse será exaltado. Aquele que busca o seu Pai em secreto, em público ele será honrado. Então, meu amado, minha amada, igreja, guarda essa palavra no coração. Quer ter sucesso na sua casa, na sua vida, seja alguém que tenha vida com Deus. Porque enquanto você tiver vida com Deus, pode levantar o inferno que for, o capeta, com o nome que ele tiver, Zé Pilintra, Chucaveira, demônio da capa preta, o nome que ele tiver, ele vai bater contra você e vai cair no chão. Porque quem tem poder na vida do cristão é Jesus Cristo. O nosso general, ele é Cristo, e ele tem poder para usar cada um de nós, para pisarmos na cabeça dessa serpente, para saltarmos muralhas e para dizer que em Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. Amém?